Fala aí galera, tudo bem? Tudo bom, né? Nossa, às vezes a gente cansa, né? Nossa, às vezes você chega em casa cansado. Pô, hoje é um dia desses assim, cheguei em casa cansado, acordei cedo pra gravar aulas, depois reunião, um monte de coisas, né? Um monte de coisas boas, mas a gente chega cansado. E sempre, eu não sei você, mas eu tenho uma coisa assim, que quando eu falo, putz, quero ir pra casa, né? Duas coisas já me vêm à mente imediatamente, que é tirar toda a roupa desconfortável que eu possa estar usando. Por mais confortável que pareça, eu gosto de ficar em casa de chinelo, gosto de ficar em casa só de shorts, bem à vontade mesmo, ou uma camiseta assim bem largadona, bem tranquilo. E comer, né? Comer. Na verdade, alguns pensam primeiro o que vão atacar, mas eu gosto assim de daí preparar o meu lanche, assim, porque eu não gosto daquela coisa muito, sabe, de pé na cozinha, porque daí não dá a sensação de que eu relaxei. Como eu tô sempre na correria, eu gosto de fazer as coisas com calma. E aí, eu vim pra casa pensando nisso, eu vim pra casa pensando o quê? Em relaxar, né? Enfim, na medida do possível, e comer alguma coisa, E aí eu fiquei pensando, pô, falar um pouquinho de kitchen verbs, de verbos que a gente usa na cozinha. Porque, como é que eu digo algumas coisas em inglês? Eu falei, vou fazer um vídeo para falar sobre isso, já que eu tô com essa coisa na cabeça de quero comer, né? E aí eu pensei em alguns verbos que talvez sejam diferentes para você. Então eu vou falar das coisas que a gente já conhece, bem rapidinho, tá? O que a gente já sabe é, bom, o verbo cortar faz parte da cozinha, é o verbo cut. Estou falando de kitchen verbs, né? Aí a gente tem, claro, né, quando fala de cozinha, de comida, tem os verbos mais básicos de todos, que são os verbos drink e eat, que são os verbos beber e comer. Mas daí a gente tem o verbo cut, que é o cortar, e se você vai fazer um sanduíche, pode ser que você espalhe a manteiga, o requeijão, seja lá o que for, a geleia sobre o pão, já vem o nosso primeiro verbo diferente. O verbo spread. Spread é espalhar alguma coisa, desde uma cobertura sobre o bolo, como realmente algo que que você goste de passar sobre o pão. Beleza? Primeiro verbinho então de hoje, verbo spread. Eu quero ferver alguma coisa, ferver, cozinhar, fazer um ovo cozido, né? Aí é o verbo boil. O verbo boil é o verbo ferver, né? Ferver. Beleza? Tranquilo? Poxa, foram dois então, mais ou menos diferentes. Spread e boil. Mas existe um cara que é o verbo chop. Chop. Bom, existe o cut de cortar. O chop é cortar em postas. Quando você corta em postas, né, você corta não no sentido longitudinal, por exemplo, você fala, sabe quando você faz linguicinha assada, já está dando fome? A linguicinha assada, aí você não corta ela de comprido, a gente geralmente para fazer um petisco a gente corta ela em rodelinhas, corta em postas. Pepino, por exemplo, é muito comum que as pessoas ao fazer salada tenham duas maneiras de cortar. Uma delas é você cortar longitudinalmente, ficar aqueles palitinhos, ou você corta chop, que é cortar assim fatiado em rodela. É muito comum esse verbo ser usado para carne, cortar em postas. Você corta redondo, assim, tá bom? Esse é o nosso outro verbo. Existe um verbo que às vezes você faz quando vai comer uma massa, que é um verbo, por exemplo, que nós italianos usamos bastante, que é o verbo ralar. Ralar no sentido de se esforçar? Não. Ralar o queijo sobre o macarrão, por exemplo, né? Per quê? Perché parliamo così? Porque se você realmente assim segue um pouquinho das tradições italianas, né? A gente gosta do queijo ralado na hora para colocar em cima do macarrão. Não é aquele de pacotinho não. É aquele queijo ralado na hora e o verbo ralar é grate. Grate, tá? E aí o que acontece? Você rala na hora e, como bom italiano, você come o macarrão. Geralmente a gente faz isso até porque facilita mesmo, parece que não. Mas você não enrola o macarrão no garfo no canto do prato. Você pega uma colher de sopa, e aí você junta o garfo e a colher de sopa e enrola o macarrão na colher de sopa. Experimenta para você ver se não dá certo e se não é muito mais prático. Beleza? Bom, vamos ver outro verbinho? Vamos ver outro? Olha só. Bom, pra gente já ir caminhando pro fim, a gente tem o verbo bake. Bake, que é o verbo assar. Então você tem lá o fogão, né, the stove, e enfim, você geralmente cozinha tudo sobre o fogão. Quando vai dentro do forno, o verbo é assar, que pode ser o forno do fogão, pode ser um forno elétrico, pode ser só um forno mesmo, que é forno, não é fogão. Tudo que vai no forno para assar, o verbo assar é o verbo bake. E por fim, é claro que existem alguns outros, mas para o vídeo não ficar muito longo, senão é muita informação. Por fim, a gente tem o verbo servir. Serve the food, ou
serve yourself, make yourself comfortable, enfim, serve the food. O verbo serve the food, que é servir a comida. Beleza? Deu fome? Deu fome, então corre lá, vai fazer o seu lanchinho, pensando sempre no seguinte, vamos fechar aqui com uma dica saudável, porque é o seguinte, quando você chega na minha idade, não dá mais para cometer alguns abusos, né? E eu descobri um macetinho que ele ajuda bastante, eu vou fechar esse vídeo com um macete bruto para você, que é o seguinte, como evitar o exagero? Porque na hora que tá tudo gostoso, que a gente está comendo, a gente exagera, fica depois com aquela sensação de estufado, aquela sensação de que não caiu bem, na verdade caiu super bem, bem até demais, tanto que você pôs mais do que devia, né? Então o que acontece? Quando você... para você não fazer isso, né? Porque daí eu tenho uma coisa que eu chamo que é assim, que é a TPR, a TPR. Todo mundo conhece a TPM, mas a TPR é a tensão pós-refeição. A TPR, tensão pós-refeição, é quando dá aquela depressão, aquela tristeza depois que você comeu e você fala, ah, por que eu exagerei? O teu fígado já fica reclamando com você, né? Como é que eu evito isso? Não importa, por mais gostoso que esteja, começa a prestar atenção no teu organismo. Começa a comer. A hora que você, primeiro faça pratos pequenos porque daí você não dilata o teu estômago, tá? E a hora que você sentir, é um macetinho que eu sigo pra mim, tá? A hora que você sentir que a fome acabou, largue o garfo! Largue o garfo, a faca, a colher e pare de comer. Ah, mas tá gostoso. Pois é, depois você não vai querer lidar com aquela pochete natural de catupiry que aparece na tua cintura, né? Eu chamo de pochete natural de catupiry, aquela camada. Então o que acontece? Como é que evita isso? Pô, vamos matar o problema na fonte, evitar o exagero. Parece besteira, mas você começa a entender o teu corpo e ver que ele realmente sinaliza para você quando a fome acabou. Por isso que é importante você comer devagar. Quando você come rápido, não dá tempo do cérebro, né, se comunicar com o teu estômago e receber esse sinal de, ó, já tô saciado. Pô, tu comeu rápido demais, bum! Quando chega a mensagem no cérebro de saciedade, você já encheu com mais comida do que deveria o seu estômago. Então o que você faz? Você come devagar e fica prestando atenção. Putz, minha fome acabou. Beleza, larga o garfo. Larga o garfo. Ah, mas eu não consigo. Bom, daí cada um faz aquilo que vai ser condizente com a sua consciência depois. Mas que é um macetinho que ajuda, porque aí você não precisa se privar de nada, de fazer dieta. Você simplesmente para de comer aquilo que, quando você já sentiu que está, né, saciado. Porém, é claro que vale prestar atenção também na qualidade do que você come. Bom, é isso, ficamos com Kitchen Verbs na nossa dica de hoje. E além de tudo, uma dicasinha de como nós, que já passamos dos, né, já estamos na casa dos ENTA, fazemos para evitar que a gente tenha um ganho de peso, aí, de sobrepeso, enfim, e comece a sair da forma aí, tá certo? Bom, é isso, I see you, nos acompanhe, nos indica, peça vídeos, estou esperando a sua sugestão, o seu pedido. I see you, bye!